extremo norte do nosso planeta existe um território de superlativos. Ocupando mais de 3/4 da massa terrestre da Rússia, ela começa onde a Europa termina, nos Montes Urais, e avança para leste por milhares de quilômetros até beijar as águas do Pacífico. É um domínio forjado nos primórdios do tempo, tão vasto que desafia a imaginação, onde o silêncio é tão profundo que se pode ouvir o estalar do ar. Mas esta terra não está vazia. Em cada vale congelado, em cada floresta silenciosa, a vida pulsa com uma tenacidade feroz, uma determinação que beira o impossível. Sejam bem-vindos à Sibéria Brutal. O inverno aqui não é uma estação, é um imperador. Por 8 meses ele governa com um punho de gelo. As temperaturas podem despencar para menos de 60 graus Celsius, um frio que queima como fogo e congela o metal instantaneamente. Os rios se transformam em estradas de vidro e a própria terra se congela em uma camada impenetrável, conhecida como permafrost. Para sobreviver aqui, é preciso ser uma obra-prima da evolução. Mas nem todos enfrentam o inverno sozinhos. Longe, nas planícies abertas da Península de Yamal, uma das maiores migrações do planeta está em andamento. É um rio de vida fluido através de uma terra congelada. Centenas de milhares de renas, movidas por um instinto antigo, uma memória gravada em seu DNA. A jornada é uma resposta a um chamado implacável. Elas fogem da floresta da taiga ao sul, onde os pastos de inverno já foram consumidos, em direção aos campos de verão da tundra ártica ao norte. Lá, sob o sol da meia-noite, um tapete de musgos e líquenes nutritivos as espera. Mas elas não viajam sozinhas. Ao lado delas, enfrentando os mesmos ventos cortantes e as mesmas noites intermináveis, caminha um povo, os Nenetes, nômades cuja existência está inseparavelmente ligada a estes animais. Por mais de 1000 anos, os Nenetes e as renas forjaram uma das alianças mais extraordinárias entre homem e animal. A rena fornece tudo: comida, abrigo, roupas e transporte. Em troca, os Nenetes as guiam através das rotas de migração ancestrais, protegendo-as dos perigos que espreitam na vastidão. Para eles não é um trabalho, é um pacto sagrado, uma forma de vida ditada pelas estações e pelo movimento do rebanho. O momento mais perigoso da jornada é a travessia dos rios congelados.
O gelo pode ser uma ponte ou uma armadilha mortal. O líder da manada, um macho experiente, confia no julgamento do homem. O rebanho segue, um a um, em um ato de fé coletiva. Um passo em falso e o animal pode ser arrastado pela correnteza gelada sob o gelo. Uma morte certa e silenciosa. E o perigo não vem apenas de baixo. Lobo e rena estão presos em uma dança evolutiva. Na vastidão da tundra, a alcateia de lobos árticos opera com uma inteligência social complexa e letal. Não são caçadores de emboscada, mas de exaustão. Guiados por um casal alfa experiente, eles são estrategistas de longa distância, capazes de seguir a manada por dias, mantendo-se como sombras cinzentas no horizonte branco. Eles não atacam de forma imprudente. A energia é um recurso precioso demais para ser desperdiçado. A caçada é uma análise contínua. Eles observam o fluxo do rebanho, a cadência de milhares de passos, procurando não apenas por um animal visivelmente fraco, mas por uma quebra no padrão, uma hesitação, um momento de isolamento. Para os lobos, o sucesso significa a sobrevivência do grupo. Para a rena, a falha significa o fim da jornada. É um conflito tão antigo quanto a própria tundra. Uma luta visceral pela vida, travada na fronteira do mundo. Enquanto a batalha pela vida se desenrola na superfície, um mundo de silêncio e mistério existe abaixo. No coração da Sibéria repousa um gigante adormecido, o Lago Baikal. Não é um lago comum. Com mais de 25 milhões de anos, é o mais antigo do planeta. É também o mais profundo, com pontos que ultrapassam 1.600 metros. Contém 1/5 de toda a água doce não congelada da Terra, mais do que todos os grandes lagos da América do Norte juntos. Suas águas são tão puras que se pode ver a mais de 40 metros de profundidade. É conhecido como a Galápagos da Rússia, pois mais de 2/3 de suas espécies não são encontradas em nenhum outro lugar. No inverno, o Baikal se transforma. Uma camada de gelo com mais de 1 metro de espessura sela o lago do mundo exterior. O congelamento cria enormes cristas de pressão, muralhas de gelo translúcido que se erguem em ângulos fantásticos, como se o próprio lago tivesse enrugado sua pele de cristal. Mas esse gelo não é opaco. A luz do sol penetra, criando uma catedral subaquática de tons azuis e turquesa, e o gelo canta. As flutuações de temperatura fazem com que ele se expanda e se contraia, criando sons profundos e ressonantes que ecoam por quilômetros, como a música de um gigante adormecido. E neste mundo isolado, vive uma criatura encontrada em nenhum outro lugar da Terra: a Nerpa. A única foca exclusivamente de água doce do mundo. Como seus ancestrais chegaram aqui a milhares de quilômetros do oceano é um enigma que ainda intriga a ciência, mas sua sobrevivência não é um mistério,
é um milagre de adaptação. Durante todo o inverno, a nerpa mantém uma rede de buracos de respiração, arranhando o gelo com suas garras fortes para que não congelem completamente. É sob a proteção desse manto de gelo que ela dá à luz. Em tocas de neve na superfície, seus filhotes nascem cobertos por uma pelagem branca e imaculada. Por semanas, eles permanecem nesse berçário congelado, seguros dos predadores e do frio extremo. A mãe mergulha nas águas geladas para caçar, retornando sempre ao ninho para amamentar seu filhote com leite rico em gordura. Mas nenhum império dura para sempre. Após meses de tirania, o domínio do inverno é quebrado. A chegada da primavera na Sibéria não é um sussurro, é uma explosão. Não é um degelo, é uma insurreição. Os rios, aprisionados por tanto tempo, despertam com uma fúria monumental. O degelo avança como um exército, quebrando e empurrando blocos de gelo do tamanho de casas. É um espetáculo de poder bruto, uma força da natureza capaz de remodelar paisagens e varrer tudo em seu caminho. Com o recuo do gelo, a terra desperta. Em questão de semanas, a paleta monocromática do inverno dá lugar a um verde vibrante. A taiga explode em vida. Flores silvestres cobrem o solo e bilhões de insetos emergem, um banquete para as aves migratórias que retornam em ondas. E das profundezas da terra, outros gigantes despertam. Os ursos pardos. Após meses em hibernação, um estado de animação suspensa que beira a morte, onde seu coração bate apenas algumas vezes por minuto, eles emergem, famintos, poderosos e no auge de sua agressividade. O despertar não é instantâneo. Por dias eles permanecem em um estado de hibernação ambulante, seu corpo lentamente se reajustando ao mundo exterior. Mas a fome é um poderoso motivador. Eles vasculham a floresta em busca de qualquer fonte de alimento, carcaças reveladas pelo degelo, raízes tenras ou os filhotes de outros animais. As fêmeas emergem logo depois, guiando seus filhotes nascidos durante o inverno para fora da segurança da toca pela primeira vez. Estes jovens ursos, curiosos e vulneráveis, devem aprender rapidamente as duras lições de sobrevivência sob o olhar vigilante de sua mãe, que defenderá sua prole com uma ferocidade incomparável contra qualquer ameaça.
especialmente machos maiores. No entanto, sob a superfície deste ciclo antigo e familiar, uma mudança profunda e silenciosa está ocorrendo. O próprio fundamento da Sibéria, o permafrost, está descongelando. Por milênios, essa camada de solo permanentemente congelado agiu como um cofre, aprisionando matéria orgânica de eras passadas. Mas à medida que o planeta aquece, esse cofre está se abrindo. O degelo revela segredos há muito enterrados. Esqueletos de mamutes, rinocerontes lanudos e outros gigantes da Era do Gelo emergem da lama. E não apenas ossos, mas tecidos moles, pelos e até mesmo sangue líquido, perfeitamente preservados. São cápsulas do tempo de um mundo perdido. Mas essa revelação tem um preço. Ao descongelar, a matéria orgânica ancestral começa a se decompor, liberando enormes quantidades de metano e dióxido de carbono na atmosfera. O aquecimento descongela o permafrost, que libera mais gases que causam mais aquecimento. O gigante adormecido da Sibéria está despertando, e ninguém sabe ao certo quais serão as consequências. A Sibéria é uma terra de paradoxos, brutal em seu frio, mas frágil em seu equilíbrio, atemporal em sua vastidão, mas mudando a um ritmo alarmante. Sua força titânica esconde uma vulnerabilidade inesperada. As criaturas e os povos que chamam este lugar de lar não são apenas sobreviventes, são mestres da adaptação. Sua luta diária, sua resiliência silenciosa é a prova de que a vida, mesmo nas condições mais extremas, não apenas perdura. Ela floresce com uma beleza selvagem e inesquecível. O futuro deste reino de gelo está agora em um equilíbrio delicado, e seu destino pode, em última análise, moldar o nosso. Se este documentário tocou você de alguma forma, considere deixar o seu like. É um gesto simples, mas de grande importância para o canal. Obrigado e até a próxima viagem.